A psicologia diferencial e as outras ciências têm como objetivo descrever, testar e explicar os fenómenos. Esta preocupa-se com o que constitui os dados, como se recolhem e como se analisam. Nos últimos 30 anos, deu-se uma revolução na análise de dados, com o reconhecimento que os dados são analisados e comparados com outros modelos alternativos. Como tal, os dados seriam iguais ao modelo mais o erro. Mas ao assumirmos que o nosso erro é o sinal de outra pessoa, os dados seriam a soma do modelo mais os residuais. Atualmente questiona-se se o modelo utilizado é melhor que o alternativo. Algumas teorias tentam explicar como podemos analisar os dados, como por exemplo a teoria de dados de Cumbe, onde os dados são divididos em 3 dimensões: tipos de comparação, elementos a comparar e números de comparações, e a caixa de dados de Cattell, onde existem 3 fontes de dados: pessoas, testes e ocasiões, que se correlacionam entre si. Existem diversos métodos de recolha de dados na psicologia diferencial, dos quais vamos abordar os principais. Os autorrelatos são considerados os mais utilizados. Partem da premissa de que se queremos saber algo sobre alguém, devemos perguntar-lhe. O que importa realmente é o que a pessoa sente, pensa e faz, e não quão bem o faz. Por outro lado, temos as narrativas, que são formas de compreender como as pessoas dão sentido às suas vidas. Podem ser feitas através de narrativas de identidade, histórias de vida, memórias definidoras do self e raciocínio autobiográfico. Como métodos de recolha de dados na psicologia diferencial, temos ainda os testes de habilidades, que medem o quão bem as pessoas conseguem fazer algo, a recolha de dados à distância, por exemplo, os questionários via internet, ou ainda o acesso a estudos longitudinais nacionais e internacionais que estão disponíveis em várias plataformas online. A observação comportamental tem como objetivo observar como os outros se comportam, em contexto natural ou laboratorial, e é uma mais-valia para a psicologia diferencial porque o que importa é observar o comportamento real. Existem ainda medidas fisiológicas, técnicas de neuroimagem e outras medidas, como por exemplo a temperatura corporal e a pressão sanguínea. Estas servem como forma de descobrir as bases biológicas das diferenças individuais. Os estudos na psicologia diferencial podem ter 2 tipos de desenho, que têm como objetivo comum identificar as fontes de variância não confirmadas por outras variáveis. O design experimental tem como pilar fundamental a atribuição aleatória de participantes ou tarefas para as condições, com o objetivo de eliminar as correlações entre as variáveis manipuladas e as não observadas. No experimental, os psicólogos diferenciais podem estudar a variabilidade entre as pessoas ou dentro da pessoa. Este design utiliza diversas técnicas, como os estudos realizados em laboratórios, que são os mais utilizados, ou os estudos de campo, onde os grupos de estudos de controle devem ser escolhidos aleatoriamente para evitar o efeito voluntário. O design observacional tem duas vertentes: os estudos transversais, que são os mais utilizados e conseguem capturar uma ampla variedade de correlações, bem como enfatizar o relevo das diferenças individuais, e os estudos longitudinais, que foram importantes na evolução da psicologia diferencial, pois permitem recolher dados que não são possíveis com estudos transversais. Só não são mais utilizados devido aos custos do contacto a longo prazo com os indivíduos, até porque um estudo deste tipo a curto prazo não produz resultados significativos. Relativamente à análise de dados na psicologia diferencial, se estes seguirem uma distribuição normal, pode utilizar-se a estatística descritiva, a média mediana, correlações, por exemplo o coeficiente de Pearson e de Spearman, estudos de diferença de médias e inferências sobre a causalidade e as variáveis critério preditoras, havendo modelos lineares gerais para fazer regressões básicas e múltiplas. Os cálculos apropriados para as diferenças individuais são efetuados estatisticamente, tendo o sistema R sido considerado o preferido para analisá-las. Este é programável, ou seja, montamos as fórmulas e como queremos que o sistema analise, e é usado para investigação avançada. Entre os modelos para análise de dados temos o modelo de equações estruturais, que combina técnicas de regressão básica com análise fatorial na medição das variáveis, o modelo multiníveis, onde as correlações podem ser feitas dentro dos grupos, ou seja, entre os indivíduos, e entre grupos, ou seja, de indivíduos, e as análises computacionais, que testam melhor as predições das teorias através do uso de simulações computacionais. Relativamente à fiabilidade, Spearman foi o primeiro a reconhecer que as correlações eram atenuadas pelas verdadeiras caso as observações tivessem erros. Na teoria clássica dos testes, consideram-se como medidas as medidas paralelas, o alfa de Cronbach, a função ômega, o teste-reteste e a precisão intercutadores. Na teoria de resposta aos itens, podemos ter um banco de itens, sendo possível obter o mesmo nível de precisão dos testes clássicos e dar poucos itens aos sujeitos. Se lançar uma seta para a mesma parte do alvo é a fiabilidade, acertar sempre no centro é a validade, mas isso requer haver um alvo. Os autores defendem que não existe uma validade, mas sim um processo de validação. Será um modelo útil? É mais útil do que os outros? As medidas de validação passam por análises fatoriais, análise de componentes principais, que partilham o objetivo de descrever os dados, e por análises fatoriais exploratórias. Podemos concluir então que a psicologia diferencial é uma ampla área de estudo que engloba diversos métodos de análise, recolha de dados e validação próprios, embora sejam usados por muitos psicólogos. Created using Powtoon.